E aí galera, professor Andreas na área para mais uma aula. Se liga nessa aula agora porque essa aula vai ser sobre refração, que é diferente de reflexão. São dois fenômenos ondulatórios diferentes, certo? Lembrando que fenômenos ondulatórios é um dos conteúdos que mais cai no teu Enem. Então se liga nessa aula que é muito importante, tem muita aplicação no teu cotidiano e não esqueça os conceitos que a gente vai falar aqui. Beleza? Prepara o caderninho que a gente vai desenhar um pouquinho hoje também. Refração, olha essa foto, cara. Olha essa foto. Só pode ser verdadeira essa foto? Eu não vou falar com certeza que é, mas pode ser. Dependendo de como você tirar e dependendo do líquido que tiver ali, pode acontecer esse estilo de refração sim. A refração mais simples é uma refração que você pode fazer em casa, que você coloca um copo com água e coloca um lápis dentro. Daí você olha, você vai ver o lápis quebradinho, né? Não vai ver tanto assim, né? Uma parte do lápis aqui, outra aqui. Mas vai ver o lápis quebradinho, uma partezinha mais deslocada ali, tal. Isso é refração também. Beleza? Beleza? Desculpa. E ó, vem comigo. O que de fato é a refração? Refração, people, é quando a luz, ou qualquer onda, na verdade, não precisa ser a luz, mas é quando a luz, ela passa de um meio de propagação para outro meio de propagação. Então, por exemplo, assim, reflexão é quando a luz bate em algum lugar e volta, certo? Isso é reflexão. A refração é quando a luz bate e segue, e entra no outro meio. No caso, imagine que vem luz do ar e passa para a água. Quando a luz vem do ar e passa para a água, está acontecendo refração. Está acontecendo esse fenômeno aqui. É só isso. Essa passagem de uma onda, como a gente está estudando luz, vamos focar na luz. Essa passagem da luz de um meio para outro meio é o que a gente chama de refração. Beleza? Tranquilo? É isso, people. Só que quando a refração acontece, quando a luz passa de um meio tipo ar para outro meio tipo a água, pode acontecer duas coisas. Primeiro, um desvio na trajetória, que é isso que a gente vai estudar a fundo aqui, e também vai acontecer uma mudança na velocidade de uma onda. Anota uma coisa aí pra mim, vou ditar pra você. Você anota pra mim, por favor? Tá, olha só. Nota assim, ó. A velocidade de uma onda depende apenas, tô restringindo, depende apenas de uma coisa, do meio em que a onda está se propagando. A velocidade de uma onda depende apenas do meio em que a onda está se propagando. Beleza? Então, por exemplo, a velocidade da luz no vácuo é a top do universo. Nada consegue ultrapassar essa velocidade, em qualquer outro meio não dá, tá? E essa velocidade da luz no vácuo é 300 mil km por segundo. Beleza? 300 mil km é rápido pra cauaca, muito rápido. 300 mil km por segundo. Beleza, prof. E se a luz for para a água? Na água, a velocidade da luz já diminui, porque mudou o meio, mudou a velocidade. A velocidade da luz na água do mar vai para 225 mil km por segundo. No vácuo era quanto? 300 mil. E na água, 225 mil. E se passar para o óleo? E se passar para o álcool? E se passar para o diamante? Meu, cada meio vai ter uma velocidade diferente. Show? Então, a velocidade de uma onda depende apenas do meio em que ela está se propagando. Quando a onda passa de um meio para outro, refração, muda também a velocidade. Então, na refração, a velocidade vai mudar. Show? A gente vai falar mais sobre isso, não se incomode, é só para te dar uma dica que toda vez que a luz passa de um meio para o outro, ela vai sofrer uma alteração na velocidade, e sofrendo alteração na velocidade, ela vai também sofrer um desvio, tá? Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos. Beleza, povo? Para a gente começar a estudar refração de fato, a gente ficar fera, mestre nesse conteúdo, a gente precisa conhecer uma grandeza física chamada de índice de refração. Índice de refração. O que é o índice de refração? É essa letra Nzinha aqui, ó, N. Índice de refração é essa letra N. O que ela fala para você? Ela fala para você o quão a velocidade da luz
no meio que você está estudando é menor do que no vácuo. Ou seja, o N é uma proporção. Ele não tem uma unidade física, né? Porque você está dividindo velocidade com velocidade. E daí você vai cortar as duas unidades. Vai ficar só a proporção. Então, por exemplo, se eu for fazer essa conta para a água, a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante, vale 300 mil km por segundo. Certo? Em 1 segundo, olha que doideira. Em 1 segundo, a velocidade da luz no vácuo vai para 300 mil km. Em 1 segundo, ela percorre 300 mil km. Meu, é muito grande. No SI, se você quiser, ó, é 3/18 metros por segundo. Aqui é 3 vezes 10 a quinta e aqui é 3 vezes 10 a oitava. Beleza? Então é N igual a C sobre V. Se eu for calcular o N da água, do meio água no caso, eu vou colocar aqui, ó, 300 mil no C, vou colocar 300 mil km por segundo, e na velocidade vou colocar 225 mil km por segundo. Falei pra você que era 225 mil? Show! E daí, quando eu fizer essa continha, vai dar 1,33. Esse é o N, índice de refração da água. Beleza, prof. O que quer dizer esse 1,33? Quer dizer que a velocidade da luz na água é 1,33 vezes menor do que no vácuo. Ou a velocidade da luz no vácuo é 1,33 vezes maior do que na água, tanto faz. Sacou? É isso. O N só mede essa proporção entre as velocidades. Por que isso aí é importante? Medir essa proporção entre as velocidades é importante. É simples, cara. Para a gente estudar o desvio que a luz faz quando passa de um meio para o outro, a gente tem que saber essa proporção. Por quê, prof? Vê se não faz sentido para você, ó. Tenta visualizar isso aqui. Eu tenho lá ar e tenho água aqui embaixo, certo? Ar e água. Fechou? E vem a luz. Nha, 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 ela tá vindo. Beleza. Quando essa partezinha aqui, ela encosta na água, e essa partezinha vai encostar na água primeiro que essa, né? Quando essa partezinha encosta na água, ela já começa a frear, porque a velocidade de uma onda depende do meio em que ela está. Então ela começa a frear. Quando ela freia, o que vai acontecer? Ó? Né? Essa partezinha está mais rápida e essa está freando. Ela faz... Quando as duas entram na água, as duas partes da onda terão a mesma velocidade. Se vai ter a mesma velocidade, ela vai embora. Sacou? Mas ela veio numa direção, as duas entrou. Continua. Isso é refração, beleza? Então a gente precisa saber quanto que é essa freada ou quanto que é acelerada, você vai ver ao contrário, né? Quanto que é acelerado, quanto que é freada, para estudar o desvio. Então o N é uma grandeza super importante, para não dizer que é fundamental para esse conteúdo aqui. Então N igual a C sobre V. E note uma coisa. Quanto maior o N, menor a velocidade naquele meio. Então se o V for um número pequenininho, o N vai ser grandão. Se o V for um número grandão, o N vai ser um número pequenininho. São grandezas inversamente proporcionais. Então, a luz percorre mais rápido num N menor. A luz percorre mais devagar num N maior. Beleza? A velocidade da luz no ar, a gente fala que é igual a do vácuo. A diferença é bem pequenininha. Se a diferença é bem pequenininha entre o vácuo e o ar, quer dizer que a gente fala que é aproximadamente igual, sacou? Então, no lugar do V, a gente coloca C. E C sobre C é 1, né? Então, a gente fala que o menor N que existe é o N do ar, ou do vácuo, tanto faz, que vale 1. Beleza? Esse é o menor N que existe, é do ar ou do vácuo. Então, tem que saber que vale 1, prof. É muito legal que você saiba. Porque a questão não é obrigada de falar, porque isso aqui é básico. Beleza? Então, N é igual a C sobre V. Só esse slide eu coloquei só para te lembrar de uma palavrinha que é o seguinte. A refringência. A gente acabou de aprender sobre índice de refração, certo? Quando eu falo que um meio é mais refringente, só quer dizer que o N daquele meio é maior, comparando com outro meio qualquer. Se eu falo que ele é menos refringente, quer dizer que o N dele é menor.
Então, mais refringente, N maior. Menos refringente, N menor. Mais refringente, N maior. Menos refringente, N menor. Super simples, super tranquilo. Beleza? Só essa palavrinha não precisa te assustar. Só quer dizer que o N ou é maior ou é menor. Mais refringente, menos refringente. Show? Beleza? Então tá aí. Refringência é só isso. Só para você ver a diferença entre os meios, ó. Quando a luz vem do ar e passa para a água, ela já sofre um desvio. Se ela não sofresse desvio, ela passaria reto aqui, né? Ela já sofreu desvio. Quando vem do ar para o vidro, sofre um desvio maior ainda. E quando vem do ar para o diamante, daí sofre um desvio maior ainda. Por quê, prof? Porque a proporção entre as velocidades é muito... A diferença aqui vai ser muito grande comparado com o vácuo, tá? 225 mil para a água, 200 mil para o vidro, 125 mil para o diamante. Note que quanto menor a velocidade, maior o N. Pessoal, qual que é o maior N existente? Não sei, eu sei o menor. E o menor é quanto? 1. Beleza? É isso que tem que saber. Show! Sabendo disso, vamos para as leis da refração. People, tem duas leis. Essa primeira eu vou falar só de bobão que eu sou. Porque não preciso nunca vir cair numa questão esse tipo de lei aqui, tá? Pedindo exatamente essa lei. Mas eu vou falar, mesmo assim. O importante é a segunda. Mas vamos para a primeira, ó. Imagine, quando você for desenhar aí, desenha assim para mim, no teu caderno. Ó, tem, sei lá, ar e água, tá? Então esquece esse desenho aqui por enquanto. E desenha lá no teu caderno exatamente o que eu desenhei lá. Ar e água. Show, prof. Desenhei. Beleza. Daí, você vai desenhar um raiozinho de luz que está vindo do ar e vai entrar na água. Tudo bem? Beleza, prof? Quando um raiozinho de luz ele toca numa superfície entre o ar e a água, por exemplo, você tem que desenhar aquela velha linha imaginária que a gente chama de normal. Você lembra, Léo? Lá do espelhos? Normal. Então, desenha normal. Toda vez que o raio bater numa superfície, desenha normal. Tá? Esse raio é chamado de raio incidente. Esse ângulo é chamado de ângulo de incidência. Daí, quando ele passar, vai sofrer um desvio para cá, ó. Chama de raio refratado, RR. E esse ângulo aqui é o ângulo de refração. Então, cuidado para não confundir. O ângulo de incidência e o ângulo de refração é sempre em relação a normal, tá? Sempre em relação a normal. Então, desenhe para mim, por favor. O que fala a primeira lei? A primeira lei fala o seguinte, ó. O raio incidente, o raio refratado e a normal são coplanares. O que quer dizer são coplanares? Eles participam do mesmo plano. Então vem um raiozinho assim, ele vai entrar na água, ele vai sofrer o desvio e vai continuar no mesmo plano. Ele não vai fazer isso aqui, ó. Sofre um desvio para lá. Não, porque está em planos diferentes. Para cá, não. Ele só sofre um desvio aqui, ó, e continua no mesmo plano. Só isso. Essa é a primeira lei. Suave demais, muito sossegado, tá? A segunda lei é o que vai nos interessar. E a segunda lei é o seguinte, people. Ó, ela é chamada de lei de Snell-Descartes. Não precisa, se você não quiser decorar esse nome também não tem problema, tá? E a lei de Snell-Descartes, ela vai falar o seguinte para você. NA vezes seno de I igual a NB vezes seno de R. Pessoal, o que é o N? Índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência é igual a índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo R. E isso aqui traz consequências que eu não quero que você fique com medo, porque é muito simples. Essa lei aqui é muito simples. Olha só, a primeira consequência que isso aí traz. Olha só. Imagine, desenha aí, tá? Consequência, escreve exatamente o que eu estou escrevendo aqui na tela, na tua cadernetinha aí. Então, imagine que aqui tem ar. E aqui tem água. De novo. Para desenhar a mesma coisa, prof? Sim. Desenha a mesma coisa, só que eu vou falar de uma forma diferente. Tem lá o raiozinho vindo. Show. Desenha normal? Isso, desenha normal. Sempre. Sempre desenha normal. Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência. Ângulo de incidência. Beleza. Neste caso aqui,
A luz está vindo de um meio com N1, no caso. Vou chamar de 1 e de 2 ao invés de A e de B, tudo bem? De um N menor para um meio com N maior. Pessoal, como que eu sei? Porque o A é o N menor de todos, que vale quanto? 1, né? Qualquer outro meio tem um N maior do que o A. Então, a luz está vindo de um meio cujo N é menor para um meio cujo N é maior. Ó, vou colocar a formulinha aqui. Vou trocar A e B por 1 e 2, tá? N1 seno de I igual a N2 vezes seno de R. Tudo bem? Beleza. Olhe para cá e não pisque agora. Isso aqui é um produto, people. Se N1 é menor do que N2, se é um produto, quer dizer que o seno de I tem que ser maior que o seno de R, que é para dar igual o produto ali, senão não vai dar igual. Se esses dois aqui forem menores, não faz sentido dar igual, né? Então, se um é maior, o outro é menor. Se eu fiz isso aí, eu sei que o ângulo de I é maior que o ângulo R. Ou seja, esse cara aqui ele vai desviar para dentro, se aproximando da normal. O I tem que ser maior do que o R, sacou? Ele se aproxima da normal. Fechou? Se ele passasse direto, ó, passaria por aqui. Mas não, ele sofreu um desvio se aproximando da normal. Essa é a primeira consequência dessa lei aí. Eu preciso fazer essas setinhas, tal, prof? Não, não precisa. De fato, eu tenho um macetezinho para passar para você que deixa tudo mais fácil. Ah, pessoal, adoro macete. Manda brasa. Cara, o macete é só para facilitar a tua vida. Eu sei que tem gente que não gosta, tal, mas, meu, se você não gostar, não usa. Ó, o macete são duas palavrinhas em japonês aí que eu quero que você aprenda. Nossa, prof, peraí, física em japonês? Calma, rapaz. Deixa eu te falar. Primeira palavrinha é memachima. Saúde, professor. Memachima. Essa é a primeira palavrinha. É memashima. Memashima. Pessoal, que diabos é isso? É assim, ó. Se a luz vier de um meio menos refringente, do meio com N menor, de meio menos, para o meio mais, ela se aproxima da normal, tá? Então, se a luz vem de um meio menos para um meio mais, ela se aproxima da normal. Fechou? Tudo bem? Tranquilo? Acabou. Daí não precisa ficar fazendo setinha, se N é menor, I é maior, esse aqui é menor, que é maior, que é menor, se aproxima. Não. Memashima, acabou. Vem de um meio com N menor para o meio com N maior, meio a gente fala menos para mais, meu, se aproxima da normal. Acabou. Pessoal, sempre vai acontecer esse desvio, só não vai acontecer o desvio em um caso, que é a única exceção, quando a luz vem perpendicular. Quando a luz vier perpendicular e entrar na água assim, ela vai passar direto sem sofrer desvio nenhum. A velocidade muda, só o desvio que não acontece. Beleza? Neste caso aqui, consequência 1, o desvio acontece se aproximando da normal. E te pergunto, a velocidade aumenta ou diminui da luz aí? A velocidade da luz, ela vai diminuir, né? No ar, 300 mil. Na água, como a gente já conversou, é 225 mil. Beleza? Então ela freia quando passa para a água. Tudo bem? Porque tem um N maior. Show! Essa é a primeira consequência. E se acontecer o contrário? E se a luz vier de um meio mais refringente para um meio menos refringente? Inverti agora, eu coloquei a água em cima e o ar embaixo, tá? Então ela vem de um meio maior para o meio menor. Desenha lá o raiozinho de luz. Desenhe, prof. Aqui, ó. Desenhei, desenha normal. Sempre, né, prof? Isso, desenha normal. Esse aqui é ângulo de incidência. Show. E daí, o que vai acontecer? A segunda palavrinha em japonês que eu quero te ensinar é a mamefashi. Mamefashi. Tem a memachima e tem a mamefashi. Escreve aí, pessoal. Assim, ó. Mamefashi. Mamefashi. Pessoal, o que é isso? Quando a luz vem de um meio mais ou maior para o meio menos ou menor, ela se afasta da normal. Então, ao invés de se aproximar, ela vai se afastar da normal. Então, o ângulo R será maior do que o ângulo I.
Sacou a ideia? Para eu calcular esses ângulos aí, é só usar a equação, nada demais. N1 seno de I, N2 seno de R. Mas é importante saber quando que ela se aproxima e quando se afasta. Então não precisa decorar, decora as duas palavras que você já sabe tudo. Então é mema, memashima, menor para o maior se aproxima, maior para o menor se afasta. Mamefashi. Mema, memachima, mamefashi. Sacou? Tudo bem? Tranquilo? Então tá aí. Essas são as duas consequências aí da refração. Tem algum caso, de novo eu te pergunto, que não vai acontecer desvio? Tem. Quando vier perpendicular, ela passa direto, não sofre desvio. Show? Beleza? Tá. Sabendo disso, pega esse exercício aí. Um exercício que não é difícil, tá? Mas só pra você, só pra gente treinar um pouco de espelho lá e treinar um pouco de refração também, tá? Não é difícil não, cara. Você olha assim, você já se desespera, né? Mas lê comigo aqui, vamos fazer junto? Ó, um raio de luz monocromático, deixa eu mudar aqui a cor. Show. Um raio de luz monocromático, propagando-se no ar, incide no ponto O, tá aqui, na superfície do espelho, plano e horizontal, formando o ângulo de 30 graus com a sua superfície, tá aqui, ângulo de 30 graus. Após se refletir no ponto O desse espelho, o raio incide na superfície plana e horizontal de um líquido, aqui ó, tá aqui o líquido, e sofre refração. O raio refratado forma um ângulo de 30 graus, ó, o refratado forma um ângulo de 30 graus, correto, normal, conforme o desenho abaixo. O que ele quer? Ele quer, sabendo que o índice de refração do ar vale 1, né? O N do ar é 1, qual que é o índice de refração do líquido? Índice de refração do líquido, ele quer o N2 no caso, porque ela vem do ar para o líquido, né? Ele quer o N2. Só que olha para cá, ó, coloquei essa questão aqui porque eu achei ela muito bonita, na verdade. Se isso aqui é 30 graus, quanto que vale isso aqui? 60, né? Por que 60, prof? Porque da normal até o espelho, aliás, da normal até qualquer coisa, é sempre 90 graus, certo? Sempre 90 graus, da normal até qualquer coisa. Então, se aqui vale 60, aqui também vale 60. Lembra que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? Na reflexão lá, ângulo de incidência e reflexão são iguais, né? Beleza. Se esse cara aqui vale 60, daí esse aqui também vale 60, que é os alternos internos lá da matemática, né? Então, acabou. Agora eu sei o ângulo de incidência, eu sei o N1, eu sei o ângulo de refração e eu quero N2. Daí vem, ó, N1 seno de I igual N2 vezes seno de R. N1. N1 é o N do ar, porque a luz está vindo do ar. E o N do ar vale 1, né? A questão nem precisava ter me falado. 1 vezes seno de 60 graus, que é igual ao N2, que eu quero saber, vezes seno de R, que é o seno de 30 graus. Fechou? Daí é só jogar os valores lá. Seno de 60. A questão também nem precisava te dar, certo? Você teria que saber. 30, 45, 60, meu, tem que saber, tem que estar na veia isso aí. Tá, 1 vezes 160, 160 é raiz de 3 sobre 2, é igual a N2, vezes seno de 30, que é meio. Professor. Ó, esse 2 com esse 2 posso cortar fora, fica N2 igual a raiz de 3. Dá aproximadamente 1,7, né, por aí. N2 igual a raiz de 3. Acabou. Essa é a resposta. Ó, uma questão que parecia tão difícil, né? Mas eu trouxe ela, por ela juntar dois conceitos importantes aí pra gente, que é o conceito de reflexão e o conceito de refração. Beleza? Tranquilo? Show, people! Vamos próxima? Essa deixa eu só marcar correto aqui. Letra C de cachorrão, tá? Só a raiz de 3. E ele te deu aqui, né? 160 raiz de 3 sobre 2, 130 é meio. Beleza. Ó, dá uma olhada nisso aí. Ao passar de um meio mais refringente para um menos refringente, um raio de luz monocromática incide de forma oblíqua. Oblíqua é tipo fazendo um ângulo, tá? Então, de um meio mais refringente para um menos refringente. Esse raio de luz monocromática, que incide de forma oblíqua, daí se aproxima da normal, permanece na mesma direção, se afasta normal,
sofre reflexão total. Essa reflexão total é um fenômeno que a gente vai falar depois sobre ela, tá? Então já descarta ela aí, só me fala. Se vem de um meio mais para o meio menos, ela se... mais para menos. Mame, faste, né? Ela se afasta da normal. Mame, faste. Então, cara, refração, essa aula de refração 1, tá? Parte 1. Tem refração parte 2, que a gente vai falar sobre as consequências disso aqui, que é do nosso cotidiano. Aonde que a gente utiliza a refração no nosso cotidiano, essas coisas assim, tá? Mas refração é isso. É importante saber a parte teórica, tá? Se aproxima, se afasta, quando se aproxima, quando se afasta, quando que aumenta a velocidade, quando que diminui, o que que é mais refringente, menos refringente, essas coisas assim, tá? E saber calcular. Para calcular é pela segunda lei da refração, que é a lei de Snell-Descartes. Beleza? Fechou? Tranquileza? Beleza, people. Professor Andreas fica por aqui então. Até a próxima. Tchau, tchau.